Família quando eu tinha 10 anos de idade e voltou 5 anos depois. Como e por que isso aconteceu? Até hoje é difícil entender, mas vou tentar explicar da melhor maneira que eu conseguir. Como você pode imaginar, o relacionamento dos meus pais era difícil. Eu ainda me lembro de como, quando eu tinha 10 anos, eles discutiam o tempo inteiro e eu não entendia o porquê, pois era apenas uma criança. Mas então, um dia, o meu pai desapareceu. Ele apenas nos deixou para trás e foi para outro lugar. Eu não sabia porquê, mas tinha certeza de que era minha culpa e chorava constantemente, especialmente quando percebi que ele não voltaria. Também fiquei furiosa com a minha mãe, mas logicamente não era culpa dela. Ela era e ainda é uma mulher que trabalhava bastante, e depois que meu pai saiu de casa, ela teve 2 empregos ao mesmo tempo para nos manter aquecidas e bem alimentadas. 5 anos se passaram desde então e me acostumei com o fato de que meu pai não voltaria mais. Mas você sabe, eu estava bem neste momento. Eu tinha um bom relacionamento com a minha mãe e, bem, um menino chamado Dennis da minha escola estava bastante interessado em mim. Eu gostava da atenção que ele me dava e também gostava dele, mas eu tinha um pouco de medo de começar a namorar. Basicamente, a nossa vida estava bem estável, mas um dia minha mãe me contou que meu pai ligou para ela e que ele queria nos visitar. Eu estava chocada. Minha mãe falou que, caso eu não quisesse que isso acontecesse, eu poderia simplesmente falar não. Mas, sinceramente, eu queria vê-lo e desejava que tudo voltasse ao normal. Era estranho que, mesmo após 5 anos, eu ainda sabia que alguma coisa não estava bem. Após alguns dias, ele chegou. Foi algo tão estranho vê-lo após tantos anos. Ele tinha engordado um pouco, perdido um pouco de cabelo, mas ainda era o meu pai. Foi algo surreal. Nós sentamos na sala de estar e começamos a conversar. Ele disse que estava passando por um momento muito ruim quando nos deixou. Estava com problemas no trabalho e sentiu que não estava nos ajudando. E que por se sentir assim, começou a beber e tudo o que ele desejava era fugir dos seus problemas e responsabilidades. Mas ele queria voltar, queria corrigir seus erros e prometeu ser um bom pai para mim. Minha mãe realmente não pretendia aceitá-lo de volta, mas eu estava muito feliz e queria lhe dar uma segunda chance. Então fizemos um acordo. Ele iria morar em um hotel por algumas semanas e, se tudo desse certo, ele voltaria para a nossa casa. Eu estava muito feliz. Meu pai procurou ativamente por um emprego e estava presente todos os dias, ajudando em casa, consertando coisas e até mesmo limpando. Ele estava um pouco relutante em falar sobre aqueles 5 anos sombrios, mas disse que não se sentia orgulhoso de quem era antes e falou que a pior coisa nisso foi não me ver crescer. Até minha mãe começou a se abrir para ele. Eu estava tão feliz e confiante e senti que minha vida tinha melhorado muito. Na verdade, até comecei a namorar o Dennis. Eu sabia que este era um bom momento para isso, porque tudo na minha vida estava indo super bem. Basicamente, parei de ter medo de relacionamentos como tinha antes, e o Dennis era maravilhoso. 1 mês ou mais passou e tudo mudou. Meu pai ainda não tinha conseguido encontrar um novo emprego e quase parou de ajudar em casa. Na maior parte do tempo, ficava assistindo a TV e bebendo cerveja. E se minha mãe tentasse fazer com que se mexesse, ele ficava muito irritado e bravo e dizia que estava tentando muito, que deveríamos apreciar seus esforços. Eu estava do lado dele e disse à minha mãe que ela não deveria ser tão dura com ele, mas mudei de ideia depois de uma noite muito estranha. Eu finalmente decidi que era a hora do Dennis conhecer meus pais, então planejamos que ele viesse jantar. No começo, tudo correu muito bem. Minha mãe gostou muito dele e, bom, havia muito a se gostar. O Dennis era uma pessoa muito inteligente e com classe. Eu acho que ele era o oposto do meu pai de certa forma, e meu pai percebeu isso. Ele começou a tirar sarro do Dennis dizendo: "Suas mãos são muito macias e os meninos eram diferentes no meu tempo." E continuou a fazer essas piadas até que minha mãe educadamente lhe disse que era hora de parar de dizer essas coisas e de beber. Meu pai ficou muito bravo com ela, dizendo que ela havia arruinado a vida dele e muitas outras coisas realmente desagradáveis. Antes daquele momento, o Dennis estava muito quieto, mas quando meu pai começou a falar coisas sobre minha mãe, o interrompeu e disse que isso não era correto e que ele deveria parar. Sua voz tremia, ele estava com medo do meu pai, mas ainda tentou proteger a mim e a minha mãe. Isso não ajudou, apenas deixou meu pai mais irritado. Minha mãe então perdeu a paciência e gritou para o meu pai de uma forma que eu nunca ouvi antes. Ela disse que ele não mudou e que era a mesma pessoa má que era há 5 anos e que ela não o queria em nossa casa. Eu queria me sentir mal pelo meu pai, mas não me sentia assim.
Eu sabia que ele era uma pessoa má e sabia que ele não mudou e foi difícil aceitar isso. Então, em alguns dias, ele foi embora novamente e dessa vez para sempre. Eu senti que era minha culpa novamente e que não podia confiar mais nas pessoas, especialmente em homens. Mas minha mãe me disse que nem todo mundo é como meu pai. Ela disse que o Dennis tentou nos proteger apesar de estar com medo e que nem todo homem faria isso. E ele ficou comigo mesmo depois desse jantar estranho. Ainda estou namorando o Dennis e ele é maravilhoso. Minha mãe finalmente começou a namorar novamente. Ainda me sinto mal por causa do meu pai, mas estou feliz por ter pessoas muito boas à minha volta. Relacionamentos com os pais são difíceis. Que tipo de experiência você teve em sua vida? Compartilhe a sua história nos comentários.